Muito bem, então vamos para a resolução de mais um exercício. Neste exercício daqui, diz o seguinte: dada a representação de uma esteira industrial, então temos a projeção desta esteira industrial no plano XY, certo? E o exercício solicita que venhamos determinar o valor de cota do ponto B, do ponto C e do ponto D desta esteira. Ou seja, esses pontos pertencem à esteira. A esteira, ela mantém uma declividade constante de 17,63%. Ou seja, essa poligonal de toda esta esteira, ela é constante, certo? Cada segmento tem a declividade constante de 17,63%. O problema também diz que as cotas diminuem de A até D, e a escala é 1 para 200. Claro que é importante essa informação, que as cotas diminuem, porque a declividade é a taxa de variação na vertical em relação à horizontal. Só que esta variação, o valor de 17,63 pode estar para cima ou para baixo, certo? Então, neste caso, sabemos que está em declive toda esta projeção dessa esteira, certo? Então, qual é a ideia? A ideia é transformar declividade em intervalo. Ou seja, precisamos utilizar uma determinada variável, que esta variável a gente consiga inserir o valor diretamente. Ou seja, trabalhar com uma variação angular, que está no espaço tridimensional, mas de uma maneira bem prática. E esta maneira prática é o intervalo. Se a declividade nos diz que um segmento está variando 17,63 na vertical para cada 100 unidades na horizontal, o intervalo é o inverso. Basta dividir o valor 100 divididos por 17,63. Temos o valor de 5,67. Ou seja, o valor de intervalo de 5,67 significa que a esteira, o segmento de reta da esteira, está variando 5,67 na horizontal para cada uma unidade na vertical. Isso nos facilita inserir esses valores. Então, podemos utilizar a abertura do compasso com um raio de 5,67 na escala 1 para 200. E esta abertura do compasso vamos utilizar a partir do ponto A. Então, sabemos que esta variação aqui de 5,67 na horizontal está variando uma unidade na vertical. E, no caso, uma unidade para baixo. Então, este ponto daqui vai ser o ponto 2. O valor de cota é 2. Se utilizarmos aqui o 5,67, mantivermos este valor, e este ponto daqui vai ser o valor 1. Então, o ponto B corresponde ao valor de cota 1. E utilizando esta mesma abertura, vamos saber o valor de cota do ponto C. Então, a partir do ponto B, verificamos que o valor de cota vai ser 0. Por que 0? Porque a variação é de 5,67 e com isso está variando uma unidade. Então, marcamos aqui novamente o valor correspondente. Depois, para descobrir o ponto D, da mesma maneira, vamos utilizar este valor do intervalo. Este ponto daqui vai ser o valor menos 1 e aqui vamos ter o valor menos 2. Com isso, temos o valor de cota menos 2. Então, podemos utilizar desta maneira, que é um processo bem tranquilo de se realizar, ou poderíamos também obter a inclinação, certo? Se está variando 17,63 na vertical para cada para 100 unidades na horizontal, a gente pode verificar que o ângulo, a inclinação dessa esteira vai ser de 10 graus. Então, poderíamos rebater, ter o valor de 10 graus e verificaríamos aqui a distância correspondente. Tá? Seria uma outra maneira. Então, marcaríamos a partir desse segmento o valor estabelecido de 10 graus, marcaríamos com o transferidor, e aqui marcaríamos uma perpendicular, certo? E com isso também descobriríamos o valor de cota.
Então, aqui marcaríamos uma perpendicular e saberíamos que esta reta daqui, com a sua projeção, temos o ângulo de 10 graus. Então, se aqui o valor 3, aqui seria a diferença de cotas. Então, esta distância tem 2. Então, este ponto vai ser 1. Tá? Então, seria uma outra maneira. Poderíamos utilizar este processo. Mas o processo de utilizar o intervalo vai nos facilitar, porque a gente pode utilizar diretamente estas variações. Claro que com a inclinação seria útil se o valor fosse intermediário, né? Quiséssemos um exemplo, o ponto que precisaríamos descobrir fosse um valor de menos 2,74, menos 2,8, aí sim poderíamos utilizar o processo, certo?